Liberdade Solidária é um canal de divulgação de estudos espíritas sobre a prática da liberdade de forma solidária, justa e consciente das responsabilidades decorrentes de seu exercício. Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando com as bênçãos de nosso Pai Celestial mais uma live do canal Liberdade Solidária. Desejando que o Mestre Jesus possa se fazer presente no lar de cada um que está nos acompanhando nesse momento, protegendo e amparando seus lares e seus familiares. Quando tantas vozes se levantam para reclamar por liberdade, nós, desse canal, queremos levar uma luz sobre a prática da liberdade ensinada por nosso Mestre Jesus, que recomenda examinar quais são as consequências de nossas escolhas e atos na vida do nosso próximo. Nossos encontros são aos domingos, sempre se iniciando às 20 horas. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e fazer os seus comentários. Hoje é dia 9 de maio de 2021 e vamos exibir um estudo sobre o poder da fé. O estudo foi elaborado e será apresentado pelo nosso amigo Thales Teixeira Júnior. O Thales é meu conterrâneo da cidade de Santa Maria e dedica-se ao espiritismo desde a sua juventude, quando nós nos conhecemos naquela cidade. Após cursar Direito, iniciou sua carreira profissional, sem nunca deixar de trabalhar pela doutrina espírita, em especial proferindo exposições espíritas em várias cidades brasileiras. Vamos então conhecer o poder da fé. Boa reflexão para todos nós e que Jesus entre em nossos corações. Boa noite a todos, é sempre uma alegria retornar a essa casa, especialmente numa época tão sensível, mas onde a casa abre as portas então para o acolhimento fraterno e para podermos aqui refletirmos um pouco sobre o conhecimento que a doutrina espírita oferece a todos nós. E a abordagem deste momento é falarmos um pouco sobre o poder da fé. A fé, que sem dúvida alguma é algo inerente à prática religiosa. Acredito que não exista nenhuma religião onde não se cultue a fé, onde não se busque desenvolver a fé e onde a fé não seja um dos seus basilares, porque justamente a religião tem essa característica, não é? A aquisição de conhecimento, a realização de práticas voltadas à intensificação dessa ligação que todos nós temos com o divino, com Deus, né? Nas palavras que a doutrina espírita nos oferece. Então, refletirmos sobre a fé e como nós temos realizado um empenho para cada vez mais termos essa fé de uma forma clara diante da nossa visão espiritual, é algo que é o objetivo desta nossa exposição. Bom, o que é fé? Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, fé é uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. Então, fé é essa vontade de alcançar algo, ou é essa vontade dirigida a algo ou alguém, em que nós depositamos, então, os nossos mais íntimos sentimentos carregados da nossa mais íntima vontade. Segundo Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, a mentora espiritual nos diz que a fé
expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Então, veja só, a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Não é? Essa confiança vem carregado da crença, de nós acreditarmos que algo, alguém, nos trará aquilo que nós desejamos, ou, não é? A fé do que diz respeito a efetivamente nós entendermos que aquele algo, aquele alguém a quem nós atribuímos uma superioridade, vela por nós, nos concede aquilo que nós necessitamos, enfim. A Joana de Ângeles ainda nos diz o seguinte, que a fé, ela pode ser natural ou adquirida. A fé natural é justamente esse sentimento que todos nós trazemos em acreditar em algo, que algo vai dar certo. Vou pegar um exemplo, né? Quando alguém embarca num avião, né, num veículo que sobe acima das nuvens, nos apresentando um risco tremendo de aquele veículo cair, nós carregamos ali uma fé natural. Qual é a fé natural? Que eu vou embarcar naquela aeronave e que no comando daquele veículo existe um piloto, alguém habilitado, que vai saber realizar o procedimento de decolagem, de voo e de aterrissagem, me levando em segurança até o meu destino. Há uma fé natural, uma crença natural de todos aqueles passageiros que embarcam nesta aeronave, né? Então, é esse acreditar que todos nós temos. Ninguém precisa me mostrar lá a carteira do piloto, né? Me demonstrar que esse piloto tem tantas horas. Não. Simplesmente eu parto do princípio de que aquele é um procedimento seguro, que aquele piloto é habilitado, porque senão ele não estaria conduzindo aquela aeronave, e essa confiança faz com que, então, eu embarque, não é? Acreditando que vou viajar em segurança. Então, essa é a fé natural, esse sentimento que todos nós temos em confiar em alguém, em confiar nas coisas. Agora, existe também a fé adquirida. E é essa justamente o motivo, né, o objeto da nossa reflexão, que é a conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifestar-se, conforme diz Joana de Ângeles. Ela continua dizendo, fortalece-se com a experiência dos fatos, tornando-se base dos comportamentos lógicos e das realizações significativas do pensamento e da experiência humana. Então, a fé adquirida é toda aquela confiança que nós vamos adquirindo a partir das nossas experiências, que vão trabalhar justamente no campo do desenvolvimento do conhecimento, no campo da vivência das inúmeras experiências que nós vamos angariando ao longo das nossas várias reencarnações. Não só reencarnações, mas as nossas experiências também no campo espiritual. Enquanto que na fé natural, nós trabalhamos com um sentimento bastante primitivo, não é? Bastante instintivo, na fé adquirida nós vamos trabalhando com essa conquista da confiança a partir do nosso pensamento, do nosso conhecimento. Então, quanto mais conhecimento nós adquirirmos, mais detalhada vai ser a vivência dessa fé. Porque assim, talvez uma pessoa que vai embarcar naquele mesmo avião, uma pessoa muito simples, né? Talvez lá do interior, que não teve a oportunidade de estudar, não é? Que viveu apenas em meio à natureza, e ela é convidada, então, para fazer uma viagem dessa. Talvez ela vai depositar a sua fé numa questão muito instintiva,
vai atribuir que a segurança daquele voo vai se dar a partir da mão de uma divindade, que vai ser Deus que vai trazer a segurança daquele voo, né? Que não vai deixar os seus passageiros cair. Enquanto que na fé adquirida é o próprio conhecimento do passageiro que vai dizer o seguinte: não, essa aeronave, ela passa por vistorias frequentes, por manutenções obrigatórias, o piloto também, de tempos em tempos, ele tem que fazer verificações, essa aqui é uma companhia segura, esse voo é feito regularmente, o índice de quedas de aviões no mundo, né, do Brasil, é muitíssimo pequeno, então eu tenho a confiança de que eu vou embarcar aqui. Veja que ela deposita em algo que ela muitas vezes não compreende direito, enquanto que na outra ela é uma fé adquirida, uma confiança adquirida pelo conhecimento que a pessoa traz. E se nós formos verificar, toda a proposta de fé que a doutrina espírita nos apresenta passa por este caminho, pelo caminho do conhecimento, da compreensão. A fé, ela pode ser humana e ela pode ser divina. A fé humana é aquela crença que nós temos nas nossas próprias capacidades e a crença que nós temos, essa confiança que nós vamos empregar para alcançar objetivos no campo material. Então, assim, eu estou estudando, me capacitando para alcançar um determinado emprego, para passar num concurso público, enfim. Então, eu empenho o meu trabalho, eu empenho o meu estudo, eu empenho a minha vontade, a minha crença de que fazendo aquilo, né, de que cumprindo, não é, o meu dever, com os meus esforços, eu vou alcançar algo no campo material. Alguns vão dizer o seguinte, que é a fé do próprio ser humano, nas nossas capacidades, nas nossas próprias aptidões. Quem não ouviu falar do poder da mente? Existem livros que não são livros espirituais, não são livros espiritualistas, que não são livros vinculados à religião, e que vão trabalhar o quê? Um incentivo, vão trabalhar em cima de técnicas, vão trabalhar em cima de uma doutrina, falando que nós temos potencialidades individuais, pessoais, que são nossas, e que se nós as empregarmos, nós vamos conseguir, então, alcançar aquilo que nós desejamos. Isso não tem nada de religioso, não tem nada de espiritual. Aliás, lá no Rio Grande do Sul, de onde eu venho, do centro de estado, ficou muito conhecido lá um senhor chamado Padre Lauro Trevisan. Não é? Então ele escreveu livros como, né, O Poder da Mente, enfim, dava cursos. Um cara assim que provavelmente tenha mudado a vida de muitas pessoas, justamente incentivando as pessoas a despertarem essa força interior, trabalharem as suas habilidades e alcançarem os seus objetivos. Então, a fé humana é a fé nas nossas próprias capacidades. Agora, a fé divina é justamente a confiança que nós podemos ter em alguém superior a nós, em alguém mais poderoso que nós, alguém do campo transcendental, do campo espiritual. É aquilo que nós, né, no meio espírita, falamos na fé em Deus, no grande Criador. Como diz a questão primeira do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa de todas as coisas. Esse é o conceito de Deus que a doutrina espírita nos apresenta. Então, quando falamos em fé divina, nós estamos falando nesse sentimento que nos é natural também, na crença de alguém ou algo que está acima de nós e que nos poderá conceder algo ou nos proteger de algo que possa nos causar um mal. Isso sempre existiu na história da humanidade.
né? Os espíritos, desde quando começaram a reencarnar lá, os corpos dos primeiros hominídeos, lá na época do homem das cavernas, nós já temos, né, os registros de que aqueles homens ainda muito primitivos, não é, olhavam para o fogo e viam nele uma divindade, ouviam o trovão, viam o relâmpago e acreditavam que aquilo ali era algo divino, mas o divino que poderia lhe causar um mal, porque o fogo para ele, que não compreendia o que era o fogo, era algo que lhe prejudicava, era algo superior às possibilidades dele, não é? E aí nós vamos encontrando, ao longo da história da humanidade, a devoção dos povos por fenômenos da natureza, por animais, enfim, por determinados entes ou circunstâncias que eles não conseguiam dominar, não conseguiam explicar, mas a quem eles então rendiam reverência, ou para conseguir algo, ou para que eles pudessem ser protegidos dos males que aquela divindade poderia lhes trazer. Então, é algo bastante íntimo, mas que nos dias atuais, né, vencido todo esse período lá daquela fase bem primitiva pela qual todos nós passamos, hoje, nós espíritos que compomos a humanidade terrena, que hoje reencarna aqui no planeta Terra, já desenvolvemos conhecimento tal que nos permite entender que o fogo, é um fenômeno da natureza, é um fenômeno quimicamente explicável, né? E dedicamos, então, esta fé divina a outras entidades. Há ainda aqueles que entendem que existem divindades, aquelas religiões politeístas, e há, né, as monoteístas, assim, né, como é a doutrina espírita, que tem a crença em um Deus, que é o Criador de tudo. Então, nesse contexto, nós verificamos que existe a fé humana e a fé natural. Vamos aprofundando um pouquinho ainda esse conceito de fé, falarmos então na fé cega e na fé raciocinada, que é a grande distinção que a doutrina espírita nos apresenta em relação à questão da fé. Para grande parte das religiões, basta a fé cega. O que é a fé cega? É aquela fé baseada em determinados dogmas, em determinadas afirmações que não são passíveis de questionamento. Ou seja, o crente, aquele que tem a crença naquela religião, naquela doutrina, enfim, ele exerce a sua fé em relação à divindade, porque a sua religião, a sua filosofia diz que essa crença tem que ser, essa fé tem que ser exercida e basta. Não há necessidade de entender o que é aquela divindade, muito menos o mecanismo do exercício da fé. Então, nós vamos encontrar, não é o dogma da fé, a maior parte das religiões conhecidas. Eu creio em Deus porque Deus é o Pai de tudo. E Deus é aquele que nos confere todas as possibilidades. É aquele que nos alcança aquilo que nós precisamos. E para muitas religiões, Deus é aquele que também pune aquele que não cumprir as suas leis, que violar as leis divinas. E basta. E basta. E aqui nós não vamos discutir os efeitos desta fé, porque a fé é algo muito pessoal, né? Eu respeito muito a fé daquelas pessoas que têm a fé fervorosa. Por quê? Porque o seu poder íntimo, a sua vontade é tão intensa, sua vontade dirigida à conquista de algo é tão intenso, que eu acredito que realmente aquela pessoa pode influenciar para que aquilo aconteça. Por quê? Porque dentro da questão, né, da fé natural, a força do pensamento, não é, os fluidos irradiados
mesmo sem saber como se está processando isso, podem, então, conspirar para que aquele resultado seja alcançado. Mas existe também a fé racional, que é a crença se compreendendo o mecanismo que ocorre durante, então, essa manifestação de vontade, essa irradiação desse pensamento dirigido. E é justamente a fé raciocinada, como eu falei lá no início, que é a proposta da doutrina espírita. Que a partir do conhecimento, nós compreendamos efetivamente como ocorre este processo. Não é a crença pela crença, mas sim é a crença, é o acreditar, porque eu sei efetivamente o que está ocorrendo. Então, vamos lá. Quando nós conceituamos, quando a doutrina espírita conceitua Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, mas quando ele conceitua Deus como a inteligência suprema, isso já me dá um sinal. Deus é uma inteligência, assim como nós somos. Né? Aqui eu quero fazer um parênteses. Deus é a inteligência suprema, mas ele é o Criador. Ele é o Criador dos dois elementos gerais do universo, que é o elemento inteligente, de onde nós, espíritos, derivamos, e há o elemento material, de onde tudo aquilo que não é inteligente, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é decorrente do fluido cósmico universal, deriva. Então, mas dentro desse campo da inteligência, não é? Deus é a inteligência suprema, ou seja, por mais que o elemento inteligente se desenvolva, Deus vai estar sempre numa condição suprema, de absoluto grau hierárquico superior. Até porque ele é o Criador. Então, no momento que eu já começo a compreender que Deus é uma inteligência, não é? Eu vou me dirigir a quem? A uma inteligência. É diferente, muitas vezes, né, das visões, um tanto quanto diferentes que outras religiões, filosofias fazem de Deus, né, as quais nós, é lógico, respeitamos. Então, a fé, ela passa pela compreensão deste processo. Então, nós vamos entender que se eu estou dedicando a minha fé para um Deus, esse Deus exige a minha compreensão. E não só exige a compreensão do que seja Deus, mas exige a compreensão de como se dá esse processo de exercício desta crença. Então, no momento em que eu dirijo a minha vontade para Deus, eu sei exatamente o que está acontecendo. Ou seja, eu estou irradiando o meu pensamento com uma determinada qualidade, com uma determinada intensidade, que vai transitar no fluido cósmico universal, que é o meio por onde transita o pensamento, as ondas eletromagnéticas do pensamento, e vai atingir outros patamares. Que patamares? Quando eu faço uma oração, não é isso que eu faço? Eu, com fé, eu faço uma oração dirigida a Deus, vamos dizer que seja uma oração de pedido. Pedido para que eu restabeleça a minha saúde ou a saúde de alguém que está, né, no meu foco, seja restabelecido. Então eu vou orar com fé, senão não é oração, né? Eu vou orar com fé. Mas como que a fé, essa visão da fé raciocinada vai me explicar este fenômeno? Vai me explicar da seguinte maneira. No momento que eu oro com fé, eu estou produzindo um pensamento, né, de pedido de ajuda. Esse pensamento ele vai ser irradiado em ondas eletromagnéticas que vão estar carregadas de quê? Da qualidade do meu pensamento e da intensidade. A qualidade do meu pensamento que envolve a qualidade, inclusive, dos meus fluidos. E da intensidade, do fervor, vamos dizer assim, com que eu estou pedindo.
E isso vai ser disparado, assim como a minha voz neste momento está sendo disparada no ar agora e está chegando até o ouvido de todos que estão aqui. Isso vai ser lançado. Agora, quem que vai receber essa mensagem? Quem são os destinatários e os recebedores das nossas orações? Quem é que vai receber esse meu pedido de ajuda? Deus, o Senhor de barbas brancas, que está lá acima das nuvens, cuidando a tudo? É Ele que vai ouvir a nossa prece, por isso que eu tenho que falar em voz alta, para que Ele ouça? Não. Não é assim que funciona, né? Quem é que vai receber? Outras inteligências, outros espíritos no plano espiritual, espíritos de boa vontade, e que vão vir interceder em nome do amor divino. Não é assim que acontece? Se eu for lá na rua agora e gritar por socorro, me ajudem, quem é que vai vir ao meu socorro? Aquele cara ruim, mal encarado, que quer ver o circo pegar fogo? Não, quem é que vai me socorrer? Provavelmente vocês, pessoas de boa vontade, outros vizinhos que estão ali. E eu posso dizer o seguinte: olha, gritei tão alto e pedi, pelo amor de Deus, me ajude, que Deus mandou o vizinho ali da frente, que mandou vocês saírem aqui do salão e ir lá me ajudar. Então, quando eu pedi, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda, não foi aquele senhor de barbas brancas, lá do alto das nuvens, que veio me ajudar. Não. Quem foi? Foram pessoas de boa vontade, que com sentimento de amor, de empatia, vieram em meu auxílio. Na oração, ocorre a mesma coisa. Quando nós oramos pedindo, é como se nós estivéssemos lá na rua, pedindo socorro em voz alta. São os benfeitores, aqueles, né, que trazem já esse sentimento de auxílio dentro de si, que vão vir em nosso auxílio. Vão vir nos trazendo uma mensagem de força, de otimismo, vão vir aplicar um passe espiritual em mim ou por aquele a quem eu estou pedindo a intercessão do alto. Então vejam, o meu exercício de fé, ele poderia ser explicado simplesmente de um ponto de vista dogmático. Eu pedi para que o meu filho se recuperasse da doença que ele está tendo agora, e Deus, aquele ente superior maravilhoso, veio e curou ele. Essa é a fé cega. E não há demérito nenhuma nela, né? Mas é a fé cega, basta acreditar. Enquanto que na fé raciocinada, nós vamos compreender que no momento em que eu orei, esse meu apelo foi lançado por essas ondas eletromagnéticas e essa mensagem chegou até espíritos que vieram em auxílio do meu filho, aplicaram um passe, enfim, energizaram ele e o sistema imunológico dele lá reagiu e ele saiu daquele quadro de doença que ele estava. Em que isso pode nos auxiliar? Bom, em tudo. Porque vejam só, se eu pegar aqui um livro, né, e não tiver exatamente um conhecimento do que seja o ato de orar, basta eu acreditar em Deus e falar lá uma oração e que Ele vai me atender. Eu vou pegar um livro ou vou dizer o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Eu posso falar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, né? Minha fé é dogmática e diz que se eu repetir tantas vezes uma oração, eu vou ser atendido. Mesmo se eu não estiver pensando nas palavras, efetivamente, essa sequência de orações, essa repetição de orações vai me trazer algum benefício?
O que eu estou fazendo ali? Um ato repetitivo. Isso não vai irradiar uma mensagem carregada de intensidade e qualidade dirigida àquilo que eu espero. Não vai ter efeito nenhum. Mas aí vamos fazer um outro parêntese. Sabemos que tem religiões que adotam essa prática da repetição de determinadas orações, determinados mantras. E aí vai o entendimento que nós temos da fé raciocinada, né? E como se dá esse procedimento. Se essas orações forem feitas de forma repetitiva, mas com sentimento, com intensidade, com qualidade, eu tenho certeza que vai atingir o resultado. Mas tem que ser feito daquele jeito, com qualidade, com intensidade, com verdadeiro desejo. Não adianta ficar repetindo palavras. É a mesma coisa nós chegarmos aqui e fazermos a nossa oração. Faço uma oração, muitas vezes palavras maravilhosas, mas não estou pensando efetivamente. As minhas palavras não carregam sentimento. Adianta alguma coisa? Não vai adiantar. Não adianta eu estar usando a casa espírita, abrir o evangelho, se eu não estou levando sentimento naquilo ali. É a mesma coisa que repetir 10 vezes o Pai Nosso, né, cumprindo um ritual, não vai adiantar nada. Melhor eu falar uma vez o Pai Nosso carregado de sentimento. Né? Então, o entendimento da fé raciocinada vai nos permitindo este alcance. Compreendendo o mecanismo, vai permitindo que nós consigamos utilizar melhor as possibilidades que nós temos à nossa volta. Então, como orar? Essa é a primeira pergunta que nós vamos fazer. Como orar à luz da fé raciocinada? Com esse entendimento de que de nada valem palavras bonitas, de que nada valem preces extensas, de que nada vale a repetição, o número de vezes, o local onde eu me encontro, se eu não estiver carregando sentimento, porque o sentimento é a expressão da vontade, no caso da oração. Tem pessoas que vão dizer o seguinte, não, mas eu preciso ir ao centro espírita, por quê? Porque lá é o local para eu fazer uma oração, e eu estou precisando de muita oração para vencer esse momento difícil. Ah, mas por que tem que vir ao centro espírita? Não, porque lá é uma casa de Deus. Claro, isso aqui é um lugar maravilhoso, certamente carregado de boas energias, porque aqui só se irradiam pensamentos bons. Mas por que a minha casa não pode ser um local ótimo para fazer minha prece? Por que na rua, por que debaixo de uma árvore não pode ser o meu templo? Pode. Porque isso, o local, a minha fé, a intensidade e a qualidade da minha fé, da minha oração, não vai depender do local, mas sim da minha posição íntima. Ah, eu tenho que trabalhar uma roupa tal. Ah, as paredes têm que ser disso, daquilo. Ah, o banco tem que ser marrom de madeira, senão não vai dar certo. Mas por quê? Existe uma lógica nisso? Pode ser que sim. Pode ser que eu bote uma luzinha roxa lá. Por quê? Porque a luz, né? Luz roxa produz uma determinada frequência, que é boa, de repente, para o tratamento de saúde. Ah, tá. Aí eu estou dizendo que a luz roxa me ajuda, porque ela estimula determinadas glândulas no meu corpo a agir em tal situação. Ótimo! Fé raciocinada. Mas se eu boto uma luz roxa, uma luz azul, dizer o seguinte, olha, não vai acontecer se a gente não ligar a luz azul, porque é assim. Fé dogmática, fé cega. E a doutrina espírita nos convida a nós entendermos as coisas. Não é? Então, o que é mais interessante, vai nos libertando de determinados amuletos, de determinadas bengalas. Não é? Quantos ainda, talvez trazemos ainda, né, trazemos justamente por experiências em vidas passadas,
onde isso foi muito batido no nosso íntimo, a necessidade de nós termos um amuleto, carregarmos um símbolo, uma corrente, não é? Termos o nosso símbolozinho lá em casa, fazermos algum tipo de sinal, porque isso vai nos conectar com o divino. Isso vai nos conectar com um ser superior que vai nos proteger. São amuletos. O que adianta eu andar com uma correntinha com a carinha de Allan Kardec pendurada na correntinha? Eu nunca vi plaquinha com a carinha de Allan Kardec, né? Deve ser bonitinho até. Mas digamos que alguém entenda, né? Que andar com uma correntinha com a carinha do Allan Kardec vai proteger de alguma coisa. Vai proteger? Vai proteger. É um talismã, um amuleto, uma bengala que nós vamos utilizar, né? Que pode até dar certo. Mas porque aquela carinha tem algum poder? Não. Porque eu vou acreditar, o meu pensamento vai ficar mais forte de que eu vou alcançar alguma coisa. Aí é o quê? É aquela fé natural, né? Aquela fé humana, aquela fé nas nossas potencialidades, que faz com que não alguém transcendental me ajude, mas eu me ajude acreditando que aquilo ali vai me trazer algum tipo de benefício, né? Então, a fé raciocinada, ela nos dá esta oportunidade de nós, compreendendo o mecanismo, nós possamos ter uma fé mais aprimorada, sermos, né, desempenharmos a nossa vontade de uma forma mais eficaz, Se eu pego, né, um copo d'água, pego aqui na minha frente e digo o seguinte, ó, essa água agora vai ser abençoada, e eu vou tomar essa água e ela vai me curar. Eu só disse isso, tomei a água, pronto. Isso vai resultar alguma coisa? Não vai. Agora, se eu entender que a água é um produto extremamente magnetizável, a água é um produto extremamente magnetizável. Sofre uma influência magnética muito grande do nosso pensamento, das irradiações que estão à volta. Tem cientistas que já demonstraram, acho que todo mundo viu já aquelas imagens, daquele japonês, mostrando que o simples fato de tu botar água num ambiente com uma música, né, muito desarmonizada, aquela molécula da água fica toda estranha, se tu botar ali uma música clássica, né, a água vai ganhar um formato todo harmônico, enfim, a influência do meio. Então, ela sofre essa influência de uma forma muito fácil. Aí eu encho o meu copo d'água, faço uma prece com vontade que essa água se transforme num remédio. Ponho a minha mão irradiando o meu campo magnético sobre essa água. Vocês acreditam que essa água vai se transformar no remédio que eu quero? Eu acredito. Mas não porque aquele senhor de barbas brancas, que muitas religiões acreditam, veio aqui transformar nisso. Não que ele não tenha participação, né? Porque ele é o criador de tudo, ele cria essas leis naturais e ele rege esse universo a partir da lei do amor. Mas essa água vai se transformar pelas minhas potencialidades e também pela intervenção da espiritualidade que veio interceder em meu favor naquele momento, depositando aqui também do plano espiritual os seus fluidos medicamentosos. Então vejam como é importante entender o mecanismo. Porque quantos de nós enchem um copo d'água, faz um Pai Nosso a meia boca e toma água achando que vai ser um remédio? Não vai adiantar muito. Agora, se eu entender que essa água realmente se magnetizará a partir da minha postura íntima, aí a coisa muda de sentido. Isso vai ocorrer em tudo. Quando a gente transmite um passe, talvez, né? Muitos transmitam o passe simplesmente chegando ali na sua vez, bota a mão sobre o paciente, aquele que está recebendo o passe, não se concentra direito, não faz a sua oração.
Estão sendo derramados ali todos os fluidos que poderiam ser derramados? Graças a Deus, né? Tem os trabalhadores espirituais que muitas vezes compensam as fragilidades dos trabalhadores encarnados. O passe vai ser aplicado, nem que seja o passe espiritual naquele momento. Mas aqueles fluidos que poderiam partir do passista encarnado, muitas vezes não são transmitidos com a intensidade, com a qualidade que poderiam ser, se ele não compreender aquilo que ele está fazendo. Então, não basta eu dizer assim, não, eu tenho fé no passe, eu chego lá e aplico o passe, mas eu não quero saber como é que o passe funciona. Será que ele vai ser um bom instrumento? Então, vejam como a fé raciocinada nos permite sermos bons co-criadores, que é uma virtude, uma característica que também nós descobrimos na doutrina espírita. Que todos nós somos co-criadores, já somos, mesmo com as nossas imperfeições. O que é ser co-criador? Nós também somos instrumentos para a criação de um mundo melhor, para a transformação deste mundo em um mundo melhor. Quando a gente fala, né, a gente sempre bate em cima disso, a gente fala assim que nós estamos nessa fase de mundo de provas e expiações, se transformando para o mundo de regeneração. Mas não é Deus que vai de uma hora para outra chegar aqui, tocar a mão sobre o planeta Terra e modificar as coisas. Não. É o comportamento dos espíritos que estão vinculados ao planeta Terra que vão fazer com que as coisas se modifiquem. É lógico, existe uma coordenação, Jesus está à frente dessa coordenação. Mas é o nosso comportamento que vai transformar a sociedade num corpo melhor para gerir os nossos cursos, as nossas relações aqui no planeta Terra. Então, é a nossa transformação individual que vai fazer com que o planeta Terra efetivamente se modifique. Então, vejam só, é o conhecimento que vai nos transformar em bons co-criadores. E para finalizar, né, diante desse quadro de percepção, em especial da fé raciocinada, gostaria aqui de trazer uma passagem, né, uma fala de Jesus, que está no Evangelho, capítulo 19, item 5, quando Jesus disse assim, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, passa daqui para colar, e ela há de passar, e nada vos será impossível. Então vejam, Jesus utilizando, né, aquela linguagem simbólica, é lógico que Jesus quando disse, né, que mesmo que a nossa fé seja muito pequenininha, nós seríamos capazes de transportar uma montanha de um lado para o outro. É lógico que Jesus não falou em revogação das leis naturais, isso violaria as leis naturais, e Jesus não violou nenhuma lei natural. Mas ele quis dizer o seguinte, as montanhas, as enormes dificuldades pelas quais nós passamos, se nós tivermos um pouco de fé, da verdadeira fé, nós conseguiremos mover essas montanhas, porque as nossas capacidades são gigantescas, nós é que não as exploramos. Então, se nós confiarmos nas nossas potencialidades, se nós confiarmos nesta grande força que se expressa através da nossa vontade, do nosso pensamento carregado com as nossas energias e focarmos em cima disso, nós vamos conseguir alcançar tudo aquilo que a gente quer. É lógico, tudo aquilo que a gente quer que nos é necessário. Não adianta eu ter uma fé incrível para ganhar na loteria, se isso não for proveitoso para a minha reencarnação, provavelmente eu não vou ganhar, porque provavelmente ganhar na loteria seja algo que pode comprometer a minha reencarnação pelo mau uso daqueles recursos. Mas naquilo que a gente realmente precisa, a nossa fé é o suficiente para que nós possamos alcançar. E por fim, dizer que também não adianta sermos indivíduos extremamente fervorosos, que vamos ter essa capacidade de desenvolver essa força de vontade dirigida e alcançar
se isso não servir para o semelhante. Se isso for um ato tão somente egoísta, de nada vale alguém se isolar no alto da montanha, através da meditação, da reflexão, do estudo, adquirir toda essa capacidade, viver como um ermitão e não utilizar isso em proveito do semelhante. Então, o exercício da fé é um exercício individual, que pode nos trazer muitas conquistas, mas a maior conquista será nós conseguirmos exercer essa fé em prol do nosso semelhante. E quando falamos nisso, a gente sempre lembra, né? Às vezes nós temos as dúvidas em relação aos caminhos que devemos tomar, até mesmo em relação ao caminho do uso das nossas crenças. E aí nós lembramos sempre quando perguntaram ao Mestre Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, ele reforçou, amar o próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Jesus arremata dizendo, nesses 2 mandamentos está toda a lei, todos os profetas, nos dizendo o seguinte, se a humanidade terrena utilizar somente esses 2 princípios, esses 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, nós teremos o segredo para resolvermos todos os nossos problemas, especialmente os nossos problemas de relacionamento, os problemas das misérias humanas, né? Então, Jesus nos dá a chave para nos livrarmos do sofrimento e um dia alcançarmos o verdadeiro estado de felicidade, que passa pela compreensão do que seja a fé raciocinada. Agradecido por essa oportunidade, rogo a todos muita saúde e paz. Muito obrigado.